Todos os dias você tem uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. Deixe Ele inspirar suas manhãs para buscar a direção correta. Isso é, começando seu dia com Deus. Começamos. Muito bom dia, queridos e amados amigos e irmãos. Pastor Reginaldo, começando mais um dia com Deus. E nós hoje iremos trazer aqui uma reflexão que nós temos que ter, esta reflexão literalmente incutida em nós, todo tempo, todo dia, a todo momento, que é o quê? A convicção em Cristo que nós temos que carregar do seguinte tema: eu nasci para vencer. Mas, pastora, as coisas que acontecem na minha vida às vezes me colocam em um ponto de dúvida. E hoje eu quero convidar você a refletir sobre esta verdade poderosa que precisa ecoar nos nossos corações, porque isto vem da palavra de Deus. Eu nasci para vencer. Essa frase, ela não é apenas um grito que nós colocamos de otimismo dentro de nós e através desse otimismo nós vamos passando por cima das coisas que obviamente nos acontecem, e não são poucas as coisas contrárias que vêm à nossa frente, mas nós temos que ter o lembrete de que a fé é o propósito divino para cada um de nós. Então, crermos na vitória total, de que vivemos esta vitória em alguns momentos, ainda que não a vejamos, ainda que não estivermos naquele momento contemplando esta vitória, palpável naquele momento, nós temos que ter tatuado no nosso coração, literalmente: eu sou mais do que vencedor em Cristo. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e a única coisa que nós vemos são lutas, obstáculos, momentos de fraqueza. Isso é verdade. E não é na vida de um apenas que isso acontece. Seja esta pessoa rica, pobre, ela pode ser de qualquer classe social. Aqueles que não enfrentam a dificuldade de um jeito, enfrentam de outra. Existem pais que podem fazer o que quiserem com o dinheiro que têm, e o filho está perdido nas drogas, a filha na prostituição, a mulher traindo, o homem usando o seu poder aquisitivo para a traição. Ou seja, aqueles que não vivem, e isso não são todos, mas Satanás, ele usa as fraquezas humanas para nos fazer perder. E esta consistência de que somos mais do que vencedores, ela se ruir diante de nós, assim como as coisas que vêm e que vão. E as adversidades que vêm, elas podem em todo momento nos fazer duvidar até mesmo da nossa própria capacidade, nos fazer nos sentir pequenos diante dos gigantes que se colocam no nosso caminho. Às vezes é o gigante da falta financeira, às vezes é o gigante da enfermidade que chega. E eu costumo dizer aqui, é muito fácil nós adorarmos a Deus quando a saúde está 100%. Mas quando os exames, eles determinam que na nossa carne tem alguma coisa que o médico diz é grave. Aí nesses momentos é que nós temos que ter a nossa fidelidade depositada em Deus, a nossa fé depositada em Deus, porque a Bíblia, ela nos ensina esta perspectiva totalmente diferente. Ela nos revela que desde o nosso nascimento nós somos dotados de um potencial divino para superar, para crescer e para triunfar sobre todas as coisas. Então pense comigo, quando um atleta ele se prepara para uma competição, ele treina incansavelmente, visualiza apenas a vitória diante dele e ele acredita na sua capacidade. Isso não significa que no dia da prova ele será o primeiro, o segundo, o terceiro. Mas aquela crença, aquela vontade de lutar, aquele ímpeto de vencer nunca pode sair de dentro dele. Se ele treina para um campeonato e ele fica em segundo e em terceiro, mas ele só queria o primeiro,
irá o transformar em um derrotado para o resto da vida. E não é assim que funciona. Da mesma forma, Deus, Ele nos equipa com tudo o que nós precisamos para sermos vitoriosos na nossa jornada de fé aqui nesta terra. Ele nos deu exatamente esta ferramenta, a fé, que é a certeza daquilo que nós esperamos. É a certeza e a prova daquilo que nós não vemos. Hebreus 11, a partir do versículo 1, descreve esta jornada de fé que Deus nos deixou. Ele nos deu essa esperança que nós temos que alimentá-la todos os dias, que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar à nossa volta, em cima de nós. E, acima de tudo, Ele nos deu o seu maior presente, que é o quê? O seu amor incondicional, que nos sustenta, que nos fortalece a cada passo desta vida, que fácil ela não é para ninguém. A vitória que Deus nos oferece, na verdade, se nós lermos, se nós analisarmos a Bíblia como um todo, esta vitória ela não é ausência de lutas, mas é a capacidade de enfrentar as lutas estando com Deus, de cabeça erguida, na certeza de que Ele o tempo todo está conosco e nunca nos deixará. Lembre-se da palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Isso é a certeza plena que nós temos. A vitória que vem na nossa vida, já está na nossa vida, através daquilo que Cristo fez há 2000 e tantos anos atrás. Não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Ele já fez por mim e por você. Talvez nesta manhã você está ouvindo esta reflexão que o pastor Reginaldo está fazendo e você esteja enfrentando um deserto na sua vida. Uma enfermidade, dificuldade financeira, relacionamento conjugal abalado. Sabe, não importa qual é a área da sua vida que você olha e fala, olha, está desmoronando, eu não sei mais o que fazer. Talvez as vozes que estão vociferando na sua mente o tempo todo, dia e noite, são as vozes do desânimo que sussurram o tempo todo na sua mente dizendo você é incapaz, você não tem força para continuar, chegou o momento de parar. E esta voz diabólica em algumas mentes, ela aponta até a saída mais rápida. O quê? O suicídio. Mas hoje eu te digo, com toda a convicção do meu coração, você nasceu para vencer. Aleluia. Você nasceu para estar por cima. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Isso é bíblico. Essa verdade ela se baseia nas suas próprias forças. Não é? Ela se baseia nas suas próprias forças. Não é? Porque se você caminhar sozinho, se você lutar sozinho, de fato você perde. Mas essa verdade ela se baseia naquilo que Deus já colocou na sua vida desde o dia do seu nascimento, porque Ele tinha te projetado antes do ventre. Ele já conhecia o teu nome. É nas forças dele que tudo se baseia. É na luta que Ele faz por você no dia a dia que tudo se baseia. A força do Deus Todo-Poderoso que habita em cada um de nós. Eu te digo, nesta manhã, não se renda ao medo, não se curve diante das circunstâncias. Erga sua cabeça, clame ao Senhor e creia que Ele é contigo a cada passo que você dá. Pastor, eu estou em um momento em que eu já não aguento mais. Permita então que a palavra de Deus seja a bússola para guiar esses passos e que a oração que você não pode abandonar. E sempre você precisa ter alguém que ore juntamente com você ou por você. Seja então a ferramenta, a arma mais poderosa na sua vida, a oração. Renda-se ao Espírito Santo, lembre-se
que Davi, um jovem pastor que venceu um gigante com uma pedra de um estilingue, um alforje que ele reuniu 5 pedrinhas, ele rodou e atirou. A sua vitória não veio da sua força física. Ele não tinha como fisicamente enfrentar aquele gigante. Aquele homem estava dotado de escudo, de espada, e ainda assim uma força tremenda física infinitamente maior do que a dele. Mas o segredo estava que ele pega a pedra, ele pega o alforje e ele fala: Senhor, o que eu tenho é isso. Usa o que eu tenho e usa quem eu sou. Ele roda a pedra e quem direciona no frontal daquele gigante não foi a direção que a pedra dele deu, foi as mãos de Deus. A mesma coisa que ele faz comigo e com você. Às vezes nós vemos um problema diante de nós e nós falamos: esse eu não passo. Desse momento eu não ultrapasso. É morte na certa. É derrota na certa. Não tem mais nem como pensar em levantar e às vezes a sua vida tem sido o tempo todo chorar. A sua noite às vezes tem sido perder o sono. Mas a sua vitória não vem da tua força física. Ela vem da fé inabalável no Deus de Israel. Ele continua sendo o mesmo. E assim como Davi, nós somos chamados todos os dias a enfrentar os nossos gigantes, com a certeza de que esse mesmo Deus está nos ajudando. Nascer para vencer significa viver todos os dias com propósito, superar os desafios, aprender todo o tempo com as quedas, dizer: olha, esse eu errei, eu não volto mais nesse erro. Se eu tiver que cometer erros na minha vida, a partir de agora serão outros, mas com esse eu aprendi. O maior vencedor é aquele que tira dos próprios erros o sumo da vitória, o aprendizado. Acima de tudo, aprenda a glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Eu tenho ensinado muito isso. Tem, glorifica a Deus. Não tem, glorifica do mesmo jeito. Está de sapato, de chinelo, glorifica a Deus. Está andando descalço, glorifique a Deus. É reconhecer que nós somos herdeiros das promessas divinas, que em Cristo nós somos mais capazes de triunfar sobre qualquer adversidade. E nós devemos, o tempo todo, sabermos que a vida é um campo de batalha. Enfrentamos todos os dias desafios gigantes, desânimos, provocações, perseguições, pessoas apontando o dedo, que fazem a nós mesmos questionar o propósito de Deus na nossa vida. As dificuldades financeiras às vezes apertam, a saúde ela vacila, sabe? Relacionamentos se tornam às vezes complexos, não conseguimos entender, e a voz do inimigo ela tenta sussurrar o tempo inteiro: fraco, incapaz. O jeito que tem é você tirar a sua vida. É uma derrota inevitável. Não adianta mais continuar. Eu conheço testemunho de pessoas que ouviram vozes quando estava doente dizendo: descansa, apenas pare de respirar. Satanás, ele toma conta do campo de batalha, que é a nossa mente, para nos fazer olhar apenas para o lado da perda, apenas para o lado da derrota, apenas para o lado da fraqueza. E eu te digo, sem nós, Deus é Deus. Mas se nós estivermos sem Deus, somos humanos derrotados. Então eu te convido nesta manhã, neste raciocínio. Deus nos dotou de um potencial extraordinário. Pense nisso. Gênesis 1:27 nos revela: Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A sua imagem Deus o criou. Homem e mulher Deus o criou. Fomos feitos à imagem daquele que não perde batalha. Fomos feitos à imagem daquele que acalma o vento, aquele que acalma a tempestade, aquele que anda sobre as águas,
aquele que apenas diz para o homem: tire a pedra, que isso é você que precisa fazer. Tire a pedra então hoje da dúvida, do questionamento. Deixe Deus agir, deixe Deus fazer, deixe Deus criar condições financeiras para você, te colocar em conexão com pessoas que irão abençoar a tua vida. Deixa Deus olhar para a tua vida e aquilo que você não está em condições de fazer, Deus te levar no colo até este local, para que você seja vitorioso, porque você é a imagem de um Deus capaz de todas as coisas. Mas eu quero que você saiba que para vencer, nós temos que afastar o pecado, porque o pecado é que nos afastou a plenitude da imagem de Deus. E é por isso que esta vitória que nós celebramos hoje, aqui nesta reflexão, ela não é humana, ela é divina, porque é uma vitória que nos foi concedida por Jesus Cristo na cruz. Em João 16:33, nos garante: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo já venceu. Você não precisa mais ter medo, porque através de Cristo, através da palavra, nós já vencemos. Porque 1 João 5,4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você percebe a diferença? Às vezes, nós queremos vencer o mundo, vencer as coisas que estão à nossa frente, mas não queremos deixar o nosso pecado de estimação. Isso eu tenho, mas Deus vai me libertando. É Ele que liberta. Nós não queremos fazer a nossa parte. E eu quero que você se lembre. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, Ele poderia muito bem levantar as mãos, apenas fazendo a pedra sairia da frente, mas Ele falou para os homens: tirem a pedra que está no meio. Qual é a pedra que ainda te impede de ser vencedor? Tire ela, porque você nasceu apenas para vencer. Eu oro com você nesta manhã. Senhor Jesus, a reflexão desta manhã, Pai, é de que nós somos mais do que vencedores em Ti. Eu te peço humildemente nesta manhã que o Senhor retire de dentro de nós toda barreira do nosso dia a dia, toda barreira da nossa boca, do nosso linguajar, das nossas amizades, do nosso ciclo de trabalho, do círculo, ó Pai querido, social. Tire todas as pessoas e todas as coisas, e de mim todas as palavras e gestos que impedem eu nascer de Deus para ser mais do que vencedor. Hoje, Pai, na Tua presença eu quero reconhecer que todos os desafios, enfermidades, doenças, todo mal, não é nada diante de Ti. E também não é nada diante de mim, quando eu estou, Senhor, em Ti. Quando eu estou vivendo aquilo que o Senhor me criou para ser, a Tua imagem e a Tua semelhança. Mas quando eu sou a Sua semelhança, eu fujo do pecado, eu vigio a minha boca. Eu, Senhor, faço primeiro para Ti, para depois para os outros. Eu, Senhor, respeito os locais, os lugares e os momentos que é para eu Te adorar e me envolver contigo. Em nome de Jesus, receba a minha vida, assim como receba a vida desta pessoa que ora comigo com fé e que está apresentando diante do Teu altar todas as suas dificuldades. Não importa se seja, meu Deus, na vida financeira, na vida, Senhor, sentimental, se seja na vida, ó Pai querido, secular,
em todas as outras coisas que precisa fazer, se seja o carro que quebra, se seja, meu Pai amado, uma ameaça diabólica de perseguição, de inveja, de fofoca. Nós rompemos hoje no nome de Jesus, porque nós queremos dizer, Pai, ao inferno, a Satanás e a todos os problemas, nascemos para vencer e somos vencedores em todas as coisas, porque em todas as coisas podemos mais em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia, pelo ar, por todas as coisas, por este programa. Leva ele, meu Pai, esta mensagem para quem de fato tiver que ouvir. Eu te louvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sinta-se abençoado, sinta-se curado, sinta-se liberto, sinta-se de pé, porque o teu lugar é estar de pé, de cabeça erguida, diante de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos amanhã às 7 horas em mais um programa, Começando o Seu Dia com Deus. Quer me ajudar a evangelizar? Multiplique, envie o link desta reflexão para um maior número de pessoas. Peça para os seus amigos ajudar a compartilhar. Faça a sua parte. Evangelize e nós teremos um vencedor a mais conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã às 7 da manhã. Eu te espero.